são os parentes que têm direito de dividir a herança? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Com o vídeo de hoje, eu espero te ajudar a não ter mais dúvidas sobre quem poderá participar da divisão da herança quando um parente vier a falecer. A divisão das relações de parentesco é um assunto muito complexo, ainda mais nos dias de hoje, com os vários tipos de família reconhecidos na lei e também na jurisprudência. Mas em linhas gerais, eu vou simplificar para vocês o conceito da lei que define como parentes as pessoas que têm entre si vínculos consanguíneos ou vínculos por afinidade, que é quando na vida adulta a gente estabelece um casamento ou uma união estável. Mas atenção! Apesar dos cônjuges e companheiros integrarem a mesma família, eles não são considerados parentes um do outro, pois esse vínculo pode ser desfeito com o divórcio. Sendo assim, podemos dizer que parentes são pessoas que descendem umas das outras, com um ascendente comum, certo? Então vamos adiante. Segundo se observa na lei, os parentes que descendem diretamente um do outro são classificados numa linha reta, e esse vínculo ele é perpétuo, ou seja, serão sempre parentes e sempre terão direito à herança. É o caso dos filhos, netos, bisnetos, em relação aos seus pais, avós, bisavós e assim por diante. Logo, sempre que existir essa classe de parentes, nenhum outro terá direito de herdar nada. E tem mais, a classe mais próxima sempre afasta a classe mais distante. Guardem bem essa informação, ok? Pois bem, na ausência de parentes em linha reta, existe a possibilidade de uma outra classe de parentes assumir os bens do falecido. É o caso dos parentes em linhas colaterais, que são os nossos irmãos, tios e primos. Apesar da proximidade familiar que temos com esses parentes, não existe uma descendência direta. Sempre haverá necessidade de buscar um vínculo comum para estabelecer o parentesco e, nesses casos, a lei estabelece um limite de que só é parente até o 4º grau. E o que isso significa? Dá uma olhada nesse esqueminha aqui do lado para facilitar a compreensão. O artigo 1829 do Código Civil estabelece uma ordem de prioridade entre os parentes para o recebimento da herança. E é aqui que vocês vão observar que, pela ordem estabelecida na lei, se tiver alguém da primeira classe, automaticamente ninguém da segunda classe terá direito de herdar nada. E são eles: primeiro, os filhos, eventualmente em concorrência com o cônjuge sobrevivente do falecido. Na ausência desses filhos, seguem os pais do falecido. Na sequência, vem o cônjuge. E por último, seriam os colaterais, assim entendidos como irmãos, depois sobrinhos, tios e primos. Lembrando mais uma vez que os parentes mais próximos sempre afastam os parentes mais distantes. E parentes da mesma classe sempre dividirão em partes iguais. Ou seja, se eu morrer, mas deixar 2 filhas vivas, mesmo que eu tenha os meus pais vivos, somente as minhas filhas receberão a minha herança, que será dividida em partes iguais para cada uma delas. Mas vamos supor um outro exemplo, que o falecido era solteiro, não tenha deixado filhos e os pais já sejam falecidos também. Nessa hipótese, a ordem de prioridade para a partilha de eventual patrimônio seria os avós, que são parentes em linha reta de 2º grau, seguidos pelos irmãos, que são parentes colaterais de 2º grau, depois viriam os sobrinhos e tios ocupando o 3º grau colateral, para finalmente encerrar a lista de parentes autorizados a herdar com a classe dos primos ou tios avós, que estariam no 4º grau colateral. Apesar de ser muito comum pela tradição escutarmos as denominações de primos de 2º ou 3º grau para os filhos dos primos ou primos ainda mais distantes, a lei não considera essas pessoas como parentes para fins de sucessão e divisão de herança.
Logo, para que esses primos mais distantes sejam favorecidos com parte do seu patrimônio, seria necessário deixar registrado por testamento a sua intenção de favorecê-los, especificando qual bem ou percentual da herança seria destinado a essa pessoa. Caso contrário, apesar do afeto e da proximidade de convivência, a lei não assegurará a essa pessoa o direito de participar da divisão da herança. Para finalizar, eu completo uma informação importante que não constou no nosso esquema. Sogro e sogra, cunhado, são parentes? Sim, parentes por afinidade. Inclusive, mesmo que haja dissolução do casamento ou da união estável, o parentesco existente na linha reta com o sogro e sogra não se desfazem, permanecendo para a vida toda. Tem também a relação de enteados com seus padrastos e madrastas, que, se forem legalmente reconhecidos como filhos socioafetivos, possuem relação de parentesco em linha reta de primeiro grau, e mesmo que a relação entre os pais acabe, esse vínculo permanecerá. Por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima!